a viver nesse tempos difíceis que vivemos, do extremismo, e que ela possa se portar, sendo portadora do Teu Evangelho, das boas novas de salvação. Pedimos, ó Pai, também a Tua bênção sobre o reverendo Isaac, que ele possa trazer uma palavra benfazeja ao nosso coração, que venha de encontro à nossa necessidade, à necessidade do Teu povo aqui. Agradecemos também, ó Pai, pelos aniversariantes, como Dona Filadélfia, que fez mais um ano de vida, que o Senhor, ó Pai, possa cada dia mais sustentar o Teu povo, ó Pai. E lembramos também, ó Pai, das pessoas que se dedicaram a essa igreja. Nós temos em memória que o reverendo John Lawrence Miller, e a esposa, que dedicou toda a vida dele aqui a essa igreja, uma igreja que foi plantada, é referência aqui no Lado Norte, ó Pai, e tem sido um de bom testemunho aqui na cidade, ó Pai. Fica conosco e prepara os nossos corações para receber a mensagem, que possamos sair daqui esperançosos, revitalizados, ó Pai, pela obra do Teu Evangelho. Fica conosco, nós te oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Hoje o texto para a nossa meditação não é do Evangelho, como costuma ser, né, nosso uso do lecionário, mas de uma palavra da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, que é também o lema do nosso aniversário, o lema do ano da nossa igreja, a partir de agora, nesses 39 anos, que é Efésios 4:13. Mas faremos a leitura de todo o trecho, então, de 4:11 a 16. Vou pedir a presbítera Miriam que nos conduza a Deus. Vamos colocar todos de pé para fazer, então, ouvir a leitura do texto da meditação de hoje. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Graças a Deus. Boa noite, a paz seja com todos. É um prazer. Geralmente no culto de aniversário da igreja, sempre nós convidamos alguém, né? E a gente sempre traz alguém de fora, algum pregador, e eu me senti muito honrado em poder estar aqui com a comunidade, com a Igreja de Brasília e partilhar a palavra
de Deus nesse dia festivo, 39 anos, uma caminhada de fé. E o texto sugerido de Efésios, eu estava pensando em alguma coisa de Efésios e coube então esse encontro. E eu achei bem interessante também, então vou por aqui, por Efésios mesmo, para partilhar com vocês. Né? Eu quero, antes de tudo, lembrar, né, dessa longa caminhada que a gente tem como igreja aqui. Uma caminhada muito bonita e é uma caminhada muito importante de ser celebrada. Eu sempre leio a história da igreja por ser historiador, mas a gente aprende a ler junto com a história da igreja, que é muito crítica, analítica. A gente lê espiritualidade. Né? A gente sempre lê a espiritualidade que está por trás da história da igreja para a gente poder entender a obra de Deus na vida desse povo que caminha. E quando a gente chega na história da igreja e encontra a história do reverendo Miller, por exemplo, a gente tem a história do protestantismo brasileiro e da primeira metade do século XX, quando chega talvez a terceira grande quantidade de missionários mandados pelo sul, pelo norte dos Estados Unidos, que se encontra com batistas, se encontra com metodistas, mas é um período que, por exemplo, de muito trabalho, de muita missão. Os missionários saíam, por exemplo, o Franklin Graham saiu dali da ponta da Bahia até a Bolívia. 1 ano viajando. Com junta de boi, com material, com remédios. Né? Então há uma história assim, de muita dedicação, de muito ardor, de muitas lutas, né? Abrindo estradas, levando remédios, cuidando de pessoas, forjando hospitais, escolas. E é um Brasil que muitas pessoas evangélicas nem conhecem a história dessa história. É muito, porque é um recorte dentro do recorte. E no Brasil uma profunda ignorância em relação a isso. No mundo acadêmico há muita ignorância em relação a isso, em relação às primeiras escolas mistas no Brasil, que foram feitas pelos protestantes, em relação à discussão política brasileira, que também foi puxada por eles, ainda pensando no republicanismo, pensando na democracia. Isso foram valores muito caros que os protestantes tiveram aqui. Muito, muito. E a gente tem hoje uma ignorância enorme. Parece que está começando a política brasileira evangélica agora. Uma vergonha. Então é um pecado, porque é um pecado a gente jogar a história fora. Eu não posso jogar a história da Dona Beth e do seu Magalhães, e muito menos do Dona Sabá. Senão eu não sei quem eu sou. Senão eu não sei o meu jeito. Senão eu não entendo. Então tem uma história que é muito importante e que todas as outras igrejas protestantes só estão aqui por causa dessa história. Entende? Então é muito importante essa história de uma escola do lado de cada igreja, num Brasil que mais da metade não sabia ler. Isso não é qualquer coisa. Primeiras escolas. Então é muito interessante. A história em Formosa, né? A primeira grande ONG aqui em Brasília, que ajudou muita gente, foi a Progente, lá em Ceilândia. Quando o pessoal foi despejado aqui do plano piloto, foram lá para Ceilândia. Eu conversei com um missionário que trabalhou lá. Ele me disse, 200 pessoas e uma biqueira de água. 200 pessoas e uma biqueira de água. E eles estavam lá trabalhando. Missionários de outras igrejas, de outros grupos, aqui em Brasília. Então, quando a gente celebra esses 39 anos, a gente está em conexão com quem fundou essa igreja. E quem fundou essa igreja foi o reverendo Eudaldo Miller, um grande referencial, né? O Lara, o Miller, gente assim. Então, todas as vezes que a gente pensar assim, a gente vai fazer, eu vou para a igreja, lembra que aqui passaram pessoas que deram a vida por essa igreja. Então, quando a gente pensar assim, a igreja é chata, tem problema, a gente tem que pensar, esses chegaram aqui, nem Lago Norte existia. Quando eles chegaram, não existia Brasília. Não existia Brasília. Eles chegaram no tempo que a divisa de Goiás e de Minas e Bahia era muito complicada. E era a cavalo. E fizeram um monte de trabalho. Então, quando você chega em Planaltina, quando você chega em Valparaíso, quando você chega em Lusiânia, quando você chega em Palmas, né? Goiás antigamente,
todas essas regiões, arredores, onde estão esses estados aqui dessa fronteira, tudo isso é trabalho dos missionários. Então a gente tem que pensar assim, estamos celebrando a nossa fidelidade, que às vezes ainda é fraca, na esteira de gente muito competente. E competente no amor, na misericórdia, na disposição, no dinheiro, na mão aberta, gente que ajudou a obra, gente que deu a vida. Então a gente celebra uma história que não é nossa, é do povo de Deus e que a gente está caminhando. Né? A gente está caminhando. E aí a gente tem que então manter a fidelidade. Né? Como diz um canto, ser valente, na batalha contra o mal, ser valente. Né? Então a gente precisa ter isso na nossa mente. Então eu queria começar essa reflexão mostrando que hoje é uma celebração da fidelidade da gente. Claro que a nossa fidelidade ela vai do lado das nossas fraquezas. As fraquezas, os pecados, os nossos erros não invalidam a graça de Deus. Mas temos que crescer para não sermos meninos, mas sim maduros. Isto posto, desejo vida longa, saúde, paz a essa amada igreja que muito eu estimo e que é muito importante, como o reverendo Francisco Leite, né, falou, é muito importante, a gente tem um testemunho aqui. Nós somos frutos de gente que deu muita coisa, né, que deu muita coisa para o reino de Deus, muita gente abençoada. Não é 5, nem 20, nem 100, nem 200, é muita gente. É como se essas pessoas partilharam o pão da graça de Deus na sua vida e esse pão foi partilhado para 100, 200, 500, muitas pessoas. Milhares de pessoas. Então, quando eu vou lá em Planaltina, que eu vejo uma igreja bonita, presbiteriana, aquilo é fruto do reverendo Miller. Quando eu vou em Lusiânia, é fruto do trabalho dos missionários. Quando eu vejo lá em Valparaíso, e essa região que desce, né, é o trabalho deles. Núcleo Bandeirante é a mesma coisa. Então, a gente olha, está ali, mas custou, né, isso aqui custou oferta. A missão foi bancada por ofertas de viúvas, por ofertas de irmãos, por ofertas de empresários, pessoas americanos, irmãos simples. Não eram os mega empresários dos Estados Unidos. Eram pessoas que davam ofertas para a igreja, os missionários iam para lá e as pessoas apostaram nisso aqui. Então, a gente tem que, né, lembrar deles, das suas esposas, do seu trabalho. Então, louvemos a Deus. Amém? Amém. Vamos dizer, louvado seja o Senhor? Louvado seja o Senhor por essa grande obra. Agora, eu pensei que o texto, ele fala de unidade. Então, eu pensei em falar sobre as 3 fontes da unidade da igreja para que cresçamos. Para que cresçamos. Olhe bem, para que cresçamos. O texto fala desse crescimento, da maturidade, para que alcancemos a idade de uma maturidade cristã. O objetivo é esse, maturidade cristã. Ok? Esse é o objetivo. Para a gente alcançar essa maturidade, a gente precisa de 3 coisas, segundo o texto. A primeira, portanto, eu, prisioneiro por causa do Senhor, vos exorto a agir como pede a vossa vocação, com toda a humildade, modéstia, com paciência, suportando-vos mutuamente com amor, esforçando-vos por manter a unidade no espírito com o vínculo da paz. Um corpo, um espírito, assim como uma só esperança, que foste chamados um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um Deus, Pai de todos, que está acima de todos, entre todos e em todos. A primeira coisa é a vocação da gente. A vocação, o chamado. Temos que manter a certeza de que a igreja foi chamada para uma vocação, e essa vocação é a unidade. Agora eu vou explicar isso para vocês entenderem. O Império Romano, ele ia da África, a ponta da África, até a Europa, até a ponta da Ásia, até a Armênia. Era imenso. Milhões de pessoas e milhares de povos. Era extremamente plural, extremamente cheio de conflitos sobre o poder de Roma.
Essa cidade aqui, Éfeso, era a capital da província da Ásia. E essa igreja que Paulo fundou, ela passa por uma experiência. No primeiro momento, é fundada uma igreja, e depois de um tempo, a igreja agora é desafiada. Morre o apóstolo, as pessoas vão envelhecendo e surge uma segunda geração. A carta de Paulo aos Efésios é uma segunda geração de cristãos. E que tem agora um grande desafio, porque no primeiro momento é uma igreja que acolhe o evangelho, como aqui aconteceu, as pessoas se dispuseram a seguir Jesus Cristo, deram a sua vida a Ele, acolheram o chamado dele, a vocação que Ele fez, vocar e chamar, e a igreja caminha. No segundo momento, depois dos anos, surgem os primeiros conflitos, em relação à liderança, em relação a cargos, em relação a quem manda, em relação a quem ensina, quem organiza, surgem os primeiros problemas dentro da igreja. Essa carta está falando de dentro de uma realidade de mudanças na história da igreja. E a igreja muda. O cenário muda. Assim como nós mudamos. Nós não mudamos? Éramos criança, depois nos tornamos adolescentes, adultos, e vamos caminhando para a fase da terceira idade, idosa. A vida da gente vai tendo etapas e mudanças. A igreja vai mudando. E nesse momento aqui, a igreja passa por uma grande mudança. Como fazer para manter a unidade aonde ninguém se entende? É difícil. É muito complicado. Paulo está lidando aqui, a carta está lidando com um momento que é uma série de crises, de dificuldades, de lutas, dentro de uma comunidade. Então a primeira coisa que ele lembra a todo mundo é, olha, Deus chamou vocês para ser um só povo, porque Ele é só um Deus. Há só uma fé, há só um batismo. Deus chamou vocês para segui-lo. O projeto tem que ser o projeto dele. E vocação não é cargo. Vocação é outra coisa. Cargo é aquilo que eu faço porque eu tenho uma profissão e me pede que eu desempenhe com técnica, com sabedoria. Me pede que eu tenha um conhecimento para desempenhar um papel. Então nós somos chamados, dentro dessa lógica do trabalho, é assim. A profissão é assim. O chamado não. O chamado é outra coisa. O chamado é aquilo que eu faço porque eu entendi quem me chamou. E porque eu sei que Ele me dá a força para eu desempenhá-lo com alegria, com paciência, com fé, com perseverança, com amor. É outra coisa. Na igreja, o que vale é a vocação. A vocação é o chamado de Deus. Isso é muito importante para a gente. A gente pode esquecer a voz de Deus. A gente pode esquecer a voz de Deus. O nosso coração vai se preocupando e nós vamos tornando a vocação uma profissão. Os pastores eu nem vou falar deles, porque eles podem, de todo mundo eles são os piores, porque eles podem automaticamente, por já lidar numa atividade que tem uma lógica de cargo, de horários, de extrema, de organização, né, de conhecimento técnico, é exegese, é ter que conhecer um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, tentar administrar, tentar resolver conflitos. Toda essa conjunção de fatores pode fazer eles esquecerem a voz de Deus. Aí eles fazem... Os presbíteros não, eles estão ilesos, eles estão protegidos disso. Eles são imunes a isso. Esse é o nó da gente. Por isso que a gente está vendo escândalo acima de escândalo com os pastores fazendo um monte de besteira. Porque há a possibilidade da gente esquecer a voz de Deus. Essa que é a grande questão. A voz do Senhor é que guia o nosso trabalho. O que guia o nosso trabalho é a voz do Senhor. Então a gente pode trabalhar na igreja. A dimensão administrativa ela é muito importante, por isso que a gente tem que fazer teologia e por isso que a gente tem que continuar estudando. Mas Deus não está em primeiro lugar nessas coisas. Essas coisas são nossas. São nossas demandas que Ele inspira-nos para fazermos bem. Igual a casa da gente. Já viram a casa da gente? A casa da gente ela é boa, tem uma boa cama, é.
Tem um amigo meu que estava num grupo de oração e passou um casal e o irmão disse: ore pela minha coluna, está mal, não aguento mais, irmão, ore por mim. Aí o irmão, que era vendedor de colchão, perguntou: meu irmão, há quanto tempo você não troca o colchão? E disse: desde o meu casamento. Ele já era um senhor, então ele usava o mesmo colchão há todos os anos. Então é bom ter um colchão bom, uma casa organizada, um ambiente que seja agradável, uma cozinha boa. Só que todas essas coisas não formam um lar. Lar é lareira, é o lugar que aquece. Lá é onde tem amor, amizade, perdão, cumplicidade, bondade. Aonde alguém que está chorando é consolado, aonde alguém que está com medo tem uma presença do lado. É onde a gente se sente fortalecido, é outra coisa. Lar é outra coisa. É totalmente diferente. Uma vez eu visitei uma casa bem pobre na região amazônica, que morava, era só um vão, e todo mundo morava lá, e era 3 idosos, 2 doentes, e morava um jovem que eu conhecia. E lá era um grande lar. E eu nunca esqueci a amizade e o cuidado com aqueles idosos que ele, que era jovem, tinha com a mãe. Amizade, cumplicidade, carinho. O lar, ele é outra coisa. Então a gestão da igreja, a administração da igreja, ela é importante. Desde que entenda que ela casa, ela não é lar. O lar é a cumplicidade do amor, da misericórdia, da confiança entre nós. E o lar é forjado no relacionamento. Ele não é forjado na casa de materiais de construção. Não adianta. O lar, ele é forjado na amizade, no tempo que você gasta com o outro. A gente quer uma igreja que ouça a vocação de Deus, então ela tem que ter tempo com Deus. Eu falava isso para o Mateus hoje, insisti tanto com ele hoje, acho que passei o dia só falando isso para o Mateus. Precisamos gastar tempo para manter a vocação sensível ao Espírito Santo. Se eu não tirar um pedaço da minha manhã para eu orar, para eu ler a Bíblia, para eu ler espiritualidade, para eu interceder pelos irmãos, para eu interceder pelo presbitério, para eu interceder pela igreja, para eu interceder pelos meus vizinhos, para eu interceder pelas pessoas que eu convivo, para eu interceder pelo pessoal que está doente, para eu interceder pelos que Deus coloca do meu lado, que Ele põe e eu tenho que responder, não tem como. O coração fica frio, indiferente, e a gente começa a perder tempo com coisas pequenas e que não tem fundamentação. Não tem jeito. Tirou esse tempo, e o que assevera que esse tempo está sendo bem vivido? Quando nós convivemos com o outro. Esse tempo bem vivido faz com que eu viva bem com a Adriana, faz com que eu viva bem com a minha família, faz com que eu acolha os irmãos melhor. Cada um de nós tem que cuidar da vocação, do chamado de Deus, porque ele é cuidado com o quê? Com paciência, com humildade. O que é humildade? Eu reconhecer a minha vulnerabilidade, que eu preciso do outro, que eu tenho que aprender, que eu não sei tudo, que eu tenho que ouvir o outro. A longanimidade, a paciência são todas virtudes que são forjadas, artesanais. Elas são forjadas igual madeira, requer muito trabalho para a gente desenvolver humildade. Muito trabalho. Muito trabalho é na nossa vida a ação do Espírito para a gente desenvolver paciência. Paciência é a virtude mais difícil de ter. Ela é a rainha das virtudes. Geralmente a gente é paciente depois de tantas lutas, dores, perdas, mas nem sempre. Às vezes a gente perde, a gente quebra e a gente não consegue ter ainda paciência. E a gente precisa da ação do Espírito, então a gente precisa ouvir o chamado de Deus. Todas as vezes nós precisamos ouvir o chamado de Deus. Ele precisa aquecer o nosso coração, como bem ensinam os metodistas. Ele precisa aquecer a nossa vida. Quando a gente estiver desestimulado, tem que pedir: Senhor, chama, manda o teu Espírito para que aqueça meu coração, para que eu ouça o teu chamado, para que eu sinta a tua presença, para que eu veja que tu está do meu lado, para que eu saiba, Senhor, que eu estou no caminho certo da unidade, do cuidado com o teu povo. É a primeira coisa da gente. A vocação, ela é muito importante. Deus nos chamou para a unidade, ou seja, para ser um povo. E é difícil ser povo, porque como é que nós resolvemos os nossos problemas no nosso cotidiano? Depois de 500 anos de modernidade, nós aprendemos a ter uma cultura profundamente individualista. Se eu não dou certo, separa. Se eu não gosto de tal pessoa, rompo. Por que eu tenho que ficar dando papo? Por que eu tenho que ficar babando o outro? É tudo muito assim na nossa cultura.
manda quem pode, né? Então é tudo o contrário da nossa fé. A nossa fé nos chama a ser uma comunidade, onde a vocação é a unidade. E essa unidade é o que faz com que a gente cresça junto. Porque o que faz com que eu saiba que eu estou orando bem é a comunidade. É a comunidade que vê se eu tenho gratidão, se eu tenho um coração sereno, leve, se eu estou aflito, se eu carrego aflição no meu coração, se eu acumulo lixos no meu coração, amarguras, tristezas por causa das perdas, das dores, das doenças, das violências da vida, esses lixos que vão se acumulando, carregam o coração e a gente já não agradece a Deus pelo dom da vida, não agradece a Deus pela comida, não agradece a Deus por quem a gente ama, que está do nosso lado. Essas coisas vão minando e vão nos fazendo esquecer a vocação de Deus para nós, para a nossa vida e para a nossa igreja. Essa é a primeira coisa, a vocação. E é muito importante isso. Porque Deus chama as pessoas. Deus chama, Deus vocaciona as pessoas. E a gente tem que orar para que Ele chame as pessoas, para que elas ouçam o chamado de Deus. E deixe Deus agir nas suas vidas. Não esqueçamos isso, a nossa vocação. Cada um de nós recebeu, então, graça. Aí a gente tem, em primeiro lugar, vocação. A segunda coisa que a gente tem é a certeza do Cristo ressuscitado. O texto diz que Ele desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou e Ele deu dons aos homens. Isso quer dizer que Cristo é a segunda fonte da nossa unidade, celebrada hoje. Cristo é a fonte, Ele é como se fosse... Lá no Pará tem uma coisa que é Igarapé, e o mais bacana lá do interior do Pará, o meu pai lá perto da Vigia, né, onde ele nasceu, tem o Maracajá, que era uma regiãozinha lá cheia de igarapés. São pequenos rios que ficam cortando as fazendas. E a gente vai em busca dos olhos d'água. É uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho saudade de lá. E a gente chega e vê aquela água borbulhando, saindo dali, assim meio verde, clara, sabe? Cheia de peixinhos. É um cenário encantador, os igarapés. Os igarapés da Amazônia são fantásticos. Cristo é como aquela fonte ali, uma fonte pura, de vitalidade. A igreja, então, tem que conceber e compreender que esse Senhor, Ele ressuscita e Ele dá dons, talentos, virtudes para todo o povo dEle. Ele é a fonte dos dons, dos talentos, das virtudes. E nós, então, em comunhão com Ele, recebemos graças para cuidar uns dos outros. Eu recebi o dom de ensinar, de pregar, de pastorear as pessoas. E eu tenho que servir a Deus com esses dons. Tenho outros dons e não tenho outros que eu gostaria de ter, e eu tenho certeza que eu não tenho os outros. E isso faz com que eu entenda que eu preciso dos outros. Eu preciso de outros dons e de irmãos que tenham outras capacidades do discernimento, da oração, daquela palavra de sabedoria. E é incrível isso. Nós precisamos que Deus derrame os dons e os talentos na igreja. Nós precisamos de gente que tenha o dom da paciência, do discernimento e da sabedoria de Deus, que é uma sabedoria diferente. Não é eu perco, tu ganha, é nós ganhamos, porque deixamos o Espírito trabalhar. Então o Senhor é fonte, e Ele oferece dons, oferece talentos, e o nosso desafio é cultivar isso. Não é só cultivar, conseguir alguma coisa, um trabalho, essas metas, objetivos da vida, são importantes, com certeza. Com certeza, quanto mais nós sabemos, melhor podemos fazer a obra de Deus. Eu estou fazendo um monte de trabalho, quantas vezes eu precisei do irmão Marcos ali, meia-noite a gente trabalhando ali para fazer coisas na internet que eu não entendo nada. E o Marcos, 2 horas, tendo muita paciência comigo, eu disse, Marcos, obrigado, tão paciente. E ele falou, ele disse, Marcos, eu não entendi nada, então a gente vai, reverendo, amanhã a gente vai, essa cabeça dura, a graça de Deus vai abrir. Porque nós não sabemos. Deus dá dons para a igreja recebe esses talentos. E não só a igreja, mas a nossa vida também. Às vezes nós não sabemos resolver as coisas. Senhor, derrama os teus talentos, os teus dons na nossa igreja, na minha família. Às vezes nós não sabemos resolver.
A gente aprendeu a resolver na marra, né? Como é que a gente resolvia antigamente as coisas? Na escola, em qualquer lugar. Eu mando e calou. Hoje não é assim. Hoje uma criança de 2 anos já tem advocacia, já defende, já se defende, já acusa, já diz que vai chamar o conselho tutelar, né? Uma criança de 2 anos já é advogado hoje. Com 5 já quer ser juiz. Então é muito interessante. O mundo que a gente está é outra formação, é outro mundo. E nós precisamos responder a esse mundo e entender que nós somos essa segunda geração. Não é mais uma igreja de Brasília do tempo do Miller. Que eles chegaram isso daqui, não era esse Lago Norte. Não era essa Brasília. Nós temos uma capital que daqui a pouco ela é a segunda do Brasil. Se ela continuar assim, crescendo desse jeito, é cheio de problemas. É cheio de desafios. Nós precisamos então entender que nós estamos numa missão que precisamos de dons e talentos. Nós precisamos do Senhor nos dando graça, direção, sabedoria, capacitação, senão nós não vamos responder. Chama-se anacronismo em história. Anacronismo é o pecado do historiador, é você querer resolver um problema, sabendo que aquela ideia, aquela prática foi do século passado, e não é mais de hoje. A gente tem que saber contextualizar a igreja e olhá-la dentro dessa perspectiva de Cristo. Não é entre somos poucos, somos muitos, somos velhos, somos novos. É Senhor, estamos nós aqui no Lago Norte. O que queres tu de nós? O que queres tu para a nossa igreja? E não adianta só fazer curso de revitalização de igreja, importante é. Não adianta fazer curso só de teologia. Não adianta fazer exegese. Não adianta fazer o curso de história que eu estou dando aí e que alguns estão fazendo. Não adianta. Porque em algum aspecto é o Espírito Santo que pode nos dar a sabedoria para a gente ouvir a ação de Deus e perceber como responder de modo adequado. Mas isso requer que todos nós estejamos ensaiando uma dança, que é a dança da sintonia, do discernimento, da escuta profunda, de tentar encontrar saídas. O reverendo não tem as saídas, porque ele não dá conta. Já passamos do Brasil rural, onde tinha uma igreja do lado de uma escola, a cidade era pequena, o reverendo cuidava da estrutura toda, todo mundo morava perto. Não existe mais isso. Nós estamos num Brasil totalmente diferente. Totalmente diferente. Precisamos então responder de forma adequada. E Deus dá dons para a igreja. Deus dá graças para a igreja. Senhor, nós não temos, manda, Senhor. Manda pessoas e nos ensina a acolhê-las, a recebê-las e a fazer dessa igreja uma igreja que responda, porque os dons Deus vai mandar através das pessoas que não estão aqui também. Deus vai mandar. E como é que a gente vai acolhê-las? Temos que acolhê-las, honrá-las. O reverendo Francisco, que é o moderador da IPU, eu lembro quando ele chegou. Ele é um moderador da IPU, eu lembro. Eu estava em Belo Horizonte, numa assembleia da igreja, ele chegou e conversamos muito sobre teologia, sobre tanta coisa. E ele foi trazido pelo reverendo Joel. O reverendo Joel foi um reverendo da Igreja Presbiteriana Unida, lá de São Paulo, uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na IPU. E ele participou de encontros da igreja que eu participei junto com ele quando eu fui moderador do presbitério Erasmo Braga. Ele estava com câncer. E o câncer foi arrebentando com ele, pouco a pouco. O reverendo Joel não faltou os encontros que eu estive. Sereno, acolhedor, misericordioso, dando força para a gente, nos estimulando a obra. Uma pessoa fiel mesmo a Deus, que até o último momento da vida fez a obra dedicada ao Senhor. E o fruto do trabalho do Joel é o reverendo Francisco, que hoje é o moderador da igreja. Então, gente, muito cuidado com quem entra por aquela porta. Tenha muito cuidado. Um dia eu entrei na porta da Igreja Presbiteriana Unida da Amazônia e preguei algumas vezes para eles. E um dia eles precisaram de um pastor. E eu morava lá na Sacramenta. O presbítero Lauro foi lá na minha casa. Eu disse: Lauro, eu estou separado, eu me separei da Josi. Não sei se dá certo, tanta coisa. Eu estava meio assim, tentando reorganizar minha cabeça para trabalhar, para continuar trabalhando na igreja. Mas ele disse: não, nós te queremos. E nós te aceitamos do jeito que tu tá, porque a gente entende que é tu que tem que trabalhar com a gente. Aí eu aceitei, fui para lá
No primeiro ano eu fui massacrado pela presbítera Yolanda. Deixa eu até beber uma água aqui. Tá? No primeiro ano a presbítera Yolanda era fogo. Mas ela me amava. Então ela me ensinou a ser presbiteriano. A gente discutia, a gente brigava, mas ela dizia, não, a gente te ama e quer tudo do nosso lado, e me defendia, e estava comigo. Você está bem, você precisa de alguma coisa. E ela tinha um carinho muito grande por mim. Então a presbítera Yolanda era muito exigente comigo, mas muito amorosa comigo. Muito amorosa, o que eu precisava. Era muito boa, aquele espírito de alguém que ama mesmo. E eu fiquei trabalhando com ela. E eu trabalhei com todo mundo, mas a Yolanda era diferente. Porque ela já era uma senhora e ela me botava numa posição muito interessante. Ela anotava os meus sermões. Uma vez eu mudei o sermão um pouco e ela disse, olha, aqui não repete sermão não. E ela, gente, era fogo a velhinha. E ela conhecia a Bíblia, hein? Porque o reverendo Toninho, que era biblista, passou lá. Eu dizia, puxa, rapaz, a pessoa conhece mesmo. E ele ensinou para elas. Então, cuidado com quem entra na igreja, pode ser a resposta que a gente está orando. Então, temos que acolher. Então, se eu estou como pastor hoje aqui, uma das razões é o presbítero Lauro, o Márcio, a Yolanda, não é? Depois o Jonatas, a irmã Rubenita, querida. Essas pessoas me acolheram. Depois acolheram o reverendo Nádio, que eu levei para lá. Depois acolheram a Silene, que hoje é a pastora da igreja. A reverenda Silene, eu levei para a igreja. Eu os conheci num evento, eles estavam numa crise. E foram para a igreja e disseram, não, vão celebrar comigo, vamos ficar lá. Deixa Deus agir na vida de vocês. Hoje a Silene, há tantos anos, é a pastora da igreja. Então, precisamos estar sensíveis ao que Deus está fazendo no nosso meio. Porque, de repente, a gente está botando para fora a resposta às nossas orações. É muito interessante essas coisas. A gente ora e Deus vai responder, não como a gente quer, mas Ele vai responder. Por fim, uma última fonte da unidade são as Escrituras. Precisamos amar as Escrituras. Cristo vivo, a sua palavra. Conhecendo essa palavra, lembre-se que isso aqui não é isso aqui é as Escrituras que tem Jesus dentro desse berço. E a Escritura revela Jesus para a gente. É assim que funciona. Nós não somos fundamentalistas numa leitura fechada. Então, Cristo nasce quando a gente ouve as Escrituras e elas falam no nosso coração, nós percebemos Jesus no nosso meio, guiando a nossa vida, como uma luz que ilumina e a gente vê o caminho certo. Precisamos conhecer e cultivar essa palavra, as Escrituras. Elas iluminam a igreja. A igreja precisa caminhar com esse farol que ilumina ela. Deixar as Escrituras, né? Como Lutero diz, um pedacinho de orvalho, né? de menta, né? Daquela folha da menta, né? Que a gente pega do hortelã, que mastiga e a palavra fala no nosso coração. Às vezes ela inquieta a gente. Às vezes ela consola a gente. Às vezes ela fortalece a gente. Às vezes ela repreende a gente. Mas ela sempre fala alguma coisa. E a primeira palavra dela é o Senhor querendo nos abraçar, acolher, que Ele ama a gente. E que Ele olha para a igreja com misericórdia. Sabe aquele olhar materno? É o olhar de Deus para a igreja. Não é assim um olhar materno? Não é o olhar da gente? Um olhar para os filhos? Como é que a gente olha para os filhos? Com olhar materno, né? O olhar de Deus é um olhar materno. Às vezes a igreja erra, cai, fracassa. Tantas igrejas fracassam. Por isso que a Bíblia diz, estou à porta e bato, levanta-te, arrepende-te. Vai tudo para a igreja. Paulo diz, pensem do mesmo jeito. Ou seja, tenham exercícios diferentes. Aí a gente tem os nossos exercícios do voto. Gente, é consenso e oração. Consenso e oração. Então hoje, nesses 39 anos, imagina, né?
Miriam, você foi chamada para ajudar no aperfeiçoamento dos santos. Ah, mas eu não sou professora, não interessa. Seguir Jesus Cristo é eu somar no aperfeiçoamento dos santos. Na igreja, todo mundo é professor. Com a sua vida, com o seu amor, com o seu perdão, com sua paciência. A dona Elizabeth foi chamada para aperfeiçoar os santos. Então, todos nós fomos chamados para aperfeiçoar uns aos outros. No amor, na misericórdia. Como é que eu vou aprender a ter misericórdia? Alguém tem que me ensinar. Pode ser que a mamãe não tenha me ensinado. Ela me ensinou a estudar e batalhar. A senhora me ensinou misericórdia, dona Beth? Ela me ensinou a ser certa. Acho que o Magalhães me ensinou muita misericórdia. Um dia a mamãe pediu para o papai passar as provas dela. Naquele tempo tinha isso, né? Já faz muito tempo, gente. E aí o papai foi passar as provas lá na escola. E todo mundo tirou uma taboa. Todo mundo queria esse homem passando prova. E a mamãe, sabe, pelas narinas, porque ele teve pena. Isso não é misericórdia, isso é pena. E os malandros gostaram. Misericórdia é outra coisa. Misericórdia é erramos, e alguém diz, ô irmão, a gente está junto, Deus vai te dar força, levanta a cabeça, a gente está aqui do teu lado, ninguém quer te julgar, a gente quer caminhar contigo. Isso é misericórdia. Amor é aquilo, a gente não se valoriza. Eu não sei me amar, não sei cuidar, o irmão me ajuda, o irmão me visita, o irmão liga para mim, o irmão cuida de mim. Nós precisamos cuidar uns dos outros, mesmo cuidar uns dos outros. É difícil? É difícil, é muito difícil, mas nós precisamos. É preciso eu saber que não devo ter pudores em determinado momento que eu precisar ligar para o irmão. É assim que funciona a nossa fé. Se o meu filho tiver pudores de me ligar e dizer, olha pai, eu estou precisando do Senhor, alguma coisa está errada. Então a gente precisa ter laços aqui. E bons laços, sabe? Que fortaleçam uns aos outros. Que acolham uns aos outros. Hoje eu agradeci muito a Mateus, porque ele está caminhando comigo desde 2008. Quantos anos tu tinha quando eu te conheci lá em Formosa, Mateus? Mateus era pequenininho. A primeira vez que eu cheguei na igreja de Formosa, ele estava lá na frente da igreja e ele conversou comigo. Ele e a Tarusca, a irmã dele. E eu abracei eles, conversei com eles, levei eles depois para minha casa, eles se tornaram meus amigos dos meus filhos. Hoje o Mateus é o presbítero da igreja que trabalha comigo. E ele já encarou tanta coisa difícil que vocês não têm noção. De pessoas ofendendo ele, de pessoas falando mal dele. E ele tem sido fiel. Até hoje ele tem sido fiel. Por quê? Porque nós educamos com a nossa vida. Claro que tem a ver um grupo de irmãos que cuidou dele, do Ângelo, a irmã Leda, né? A Leda, que nem está na igreja hoje, a Leda cuidou das crianças ali. Tanta gente, né, que cuidou do Mateus. E ele está aqui hoje servindo a Deus. Então, é assim que funciona a obra de Deus. Continuemos essa obra. Curvemos as nossas cabeças nesse momento. Esteja, Senhor, ajudando a termos unidade como teu povo. Igreja que caminha na tua direção. Às vezes a nossa cabeça ela fica perturbada e ouvimos tantas vozes nos dizendo, nos acusando, nos diminuindo. E esquecemos de ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito, que nos chama a te seguir, a seguir a ti, Jesus, a te amar e andar nos teus caminhos. Fortaleça, Senhor, e renova o chamado da vocação no nosso coração. Dá-nos dons e talentos, dons, Senhor, para cuidarmos uns dos outros, dons para amarmos nossa família, para cuidarmos dos filhos, dons para seguirmos a Ti, dons para crescermos como igreja, dons para sermos fiéis a Ti, Senhor, dons para reconhecer os erros, as falhas, dons para reconhecer que às vezes nós fazemos tudo errado,
mas que o poder do nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais, e nos renovar, nos trazer de novo à tona, e nos dar graça. Derrama dons nessa igreja de Brasília, Jesus. Derrama dons na igreja metodista, que aqui celebra também, para que seja uma igreja forte, uma igreja, Senhor, firme nos teus caminhos, uma igreja, Senhor, que olhe que atrás de si tem um rastro de pessoas dedicadas, homens e mulheres. E não podemos fazer de qualquer jeito, temos que fazer sabendo que tu estás na nossa frente, Senhor. E abençoa para que sejamos fiéis à tua palavra, que a tua palavra seja como um fogo no nosso coração, que arda no nosso coração, que nos ajude, Senhor, a viver uma fé e uma vida de fé alegre, uma vida de fé corajosa, uma vida de fé que não teme o futuro, porque o nosso futuro está em tuas mãos, Senhor, e a tua obra ninguém pode, as portas do inferno não poderão contra ela. Por isso nos ajuda, Jesus, nessa noite. Pai, obrigado pela fidelidade dos teus filhos que chegam até aqui. Obrigado por aqueles, Senhor, que em meio a tantas lutas disseram sim para Ti, Pai. Por isso, fica conosco e nos conceda a Tua bênção nesse culto, a Tua força e a Tua direção, no santo nome de Jesus. Amém.